Olá! Então, boa tarde, mais uma vez. Nós continuamos nestes testemunhos que temos estado a fazer aqui acerca da missão destes irmãos que compõem a missão que estamos a fazer na Barra Cheia, que nós temos por nome Igreja em Missão, Barra Cheia, porque no caso em concreto nós estamos na comunidade da Barra Cheia, estamos ao serviço da paróquia de Alhos Vedros e somos um grupo de batizados, leigos, batizados, casados, uns viúvos, outros solteiros, que desenvolvemos esta missão, que tem por fim unicamente trazer Cristo e levar a Cristo. Trazer Cristo às pessoas e levar as pessoas a Cristo. Plantar uma igreja na Barra Cheia. E hoje tenho aqui uma das irmãs, que ainda não foi, connosco, ainda não falou um bocadinho connosco, ainda não se apresentou. Vamos pôr noutra posição para que se possa ver melhor. Exatamente, assim está melhor. Eu não sei quem é que está em direto, mas quem está em direto, se pudesse nos dizer se está só a ouvir bem, ajudava-nos imenso. Eu chamo-me Fábio, como já sabem, e quem é que tem aqui ao meu lado hoje? A Luísa. A Luísita. Que é conhecida por nós todos pela Luísita. É, digamos assim, a irmã mais famosa da missão. Luísita. Só tu. Então diz-me lá, que idade é que tu tens, Luísita? 66. 66. Uma garota, vá, digamos assim. É. Uma moça nova. Sim, senhora. Luísita, e tu és casada? Tens filhos? Não tens? Fala-nos lá um Sou bocadinho. casada Sim. Com quem? com o Luís Fernando, Com o Luís Fernando. O bondoso. o bondoso. Sim, sim, senhora. E tens filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas, muito bem. E diz-me uma coisa, Luísita. Tu, com 64 anos, 66 anos, casada com o Luís Fernando, de onde é que tu és original? Ou seja, de onde é que tu vens? Qual é a tua origem? Tu és de onde? A minha origem é de... Onde é que nasceste? Eu nasci em Angola. Em Angola, tu és angolana. E viveste lá ou vieste logo para cá? Não, vivi lá até aos 19 anos. Ah, ok. Então ainda foste lá batizada. Suponho que és batizada. Sim, Ok. sou batizada. E foi lá que fizeste Sim, essa vida, sim. essa caminhada espiritual? E lá em Angola, quando tiveste até aos 19 anos, foi lá que tu também te crismaste, primeira comunhão, ou só foste batizada? Fiz a primeira comunhão e mais qualquer coisa que eu já não me lembro. Profissão de fé, talvez, ou comunhão solene, como antigamente se chamava. Sim. Sim, olha, nem sei muito bem. E tu, quando viestes para cá, já vinhas casada ou casaste cá? Não, casei lá. Casaste lá. E quando viestes para cá, vieste viver para onde? Primeiro estive em Lisboa, Sim. em casa dos meus pais, que já cá estavam, e depois fui viver também para o norte. Sim, estive lá um ano e tal, e depois vim para o Val da Amoreira, onde estou hoje. Onde estás hoje? Ok, tu és aquilo que se chama retornada. É. Ok, sim senhor. E diz-me uma coisa, lá até aos 19 anos tu lá viveste, a tua juventude, não é? Foi lá vivida, Sim, não sim, é? sim. E neste período tu lá vivestes, como era Angola naquilo que tinha a ver com a fé? Como é que lá as pessoas viviam a fé? Tu lá ias à missa, não ias? Tinhas vida de prática religiosa, não ias? Conta-nos um bocadinho. Eu lembro-me que quando era miúda, ia à missa. Mas não tinha assim grande prática religiosa, nem grande nem pequena. Não era nenhuma. Era só de ir de quando em quando. É. Não era dominical, não era habitual de sempre todos os domingos. Os domingos. Também fui aos domingos, sim. Mas, pronto, Ias com a tua mãe, tens irmãos, ias com os irmãos? Tenho. Eu ia mais por causa de um irmão que queria que eu fosse. É o meu irmão João Luís, que está na Austrália hoje. Hoje, quer dizer, há muitos anos que ele está na Austrália, e ele pertencia à JOC. Sim, à JOC, sim. Ele pertencia à JOC. Por aqueles movimentos juvenis. Sim.
Porque ele era muito, como eu estou a dizer, gostava muito de ajudar, ainda hoje gosta. Sim. Era altruísta. Era muito, sempre foi assim. E pronto, ele casou também lá e tal. Ele às vezes uma vez levou-me para ouvirmos um sacerdote, ainda me lembro tão bem, era a mim que ele me ia buscar, um sacerdote brasileiro, que falava muito nos pobres, e eu gostava de ouvir aquilo, mas entretanto Nessa depois altura, nunca mais não tinha. Foi quando se deu o grande boom, de modo particular na América Latina, da teologia da libertação, que era a opção preferencial pelos pobres, ou seja, foi uma teologia em que os padres, de modo particular, os que vieram todos ali da América Latina, não é? Se fixaram naqueles que eram os mais pobres, as favelas e etc. Então espalharam missionários para todo o lado. A África, inclusive, a África foi profundamente evangelizada por essa vaga sacerdotal que era chamada teologia da libertação. Que na realidade a teologia da libertação ela tem realmente raízes que não são perversas no total, mas depois com o tempo começou a ser pervertida numa género de um marxismo social, um assistencialismo em que Deus quase que nem era ali muito bem chamado. Era tipo fazer o trabalho das assistentes sociais. Não é o caso do início. Isso foi mais tarde. Mais tarde é que começou a ser pervertida. Por isso é que falas de um sacerdote brasileiro. Porque os brasileiros foi quem tomou pulso nessa evangelização, digamos assim. Muito bem. Então depois quando vieste para cá, como é que foi a tua vida religiosa? Entraste logo na igreja, não foi? Como é que foi? Não. Não? Mesmo lá, depois já não... Já não ias? Não, já não ia. Ok. Não, já não ia. Então, já tive catequese lá, mas a catequese para mim era uma tortura. Era uma tortura? Era. Ai, Deus me perdoe. Mas era só aprender a Ave Maria, o Pai Nosso e assim, pronto. E até ralhavam connosco. Ok. Então diz uma coisa, Luisita. Então, e quando tu depois... tu tiveste alguma profissão ou nunca trabalhaste? Não, eu já trabalhei, mas não... O que é que fazias? Eu fiz o curso de estética em depilação, pronto. Ok, normal. Sim, normal, okay. Pois agora já já foi, não é assim. Mas isso já foi há muitos anos. Já foi há muitos anos? Sim. E exercesses? Trabalhaste sim, enquanto... sim. Ok, sim. muito bem. Mas neste momento não estás a trabalhar? Não. Ok, muito bem. Não estou. Luisita, e depois como é que foi a tua entrada na igreja? Quando é que tu começaste a entrar na igreja? Em que paróquia? Como é que foi? Conta-nos lá um bocadinho. Olha, foi por causa da Jacinta. Sim. Ela... pronto, já andava lá no bairro, era na altura o Padre Pedro, e ela chamou-me, anda lá à missa. Eu ia à missa, mas já não percebia nada daquilo. Nem sabia. Eu lembro uma vez o Padre Pedro virou-se para mim e disse-me assim, tu sabes ler? Eu fiquei assim, olha agora, então não é de saber. E o Padre Pedro disse-me então para eu ir ler uma leitura, mas eu, quer dizer, não fiz nada daquilo que é suposto fazer. Chegar lá, dizer... de onde era o livro e no final palavras do Senhor. Palavras do Senhor e tal, não fiz nada. Eu não sabia. Mas isso já foi uma coisa recente, então não foi assim uma coisa já assim com muitos anos. Não, já foi o quê? Já foi para então não é desta vez que o Padre Pedro cá está, já foi da primeira vez logo que ele cá teve. Vez. Pois, é porque o Padre Pedro, para quem não sabe, é um padre franciscano, os franciscanos capuchinhos, que neste momento está na Baixa da Banheira, que é uma paróquia entregue ao cuidado dos franciscanos, e o Padre Pedro está cá, já acho que já é o terceiro triênio que cá está, mas já tinha estado antes, logo quando a igreja da Baixa da Banheira foi construída. Aliás, para quem não sabe, as primeiras capelas funerárias construídas na Baixa da Banheira foram construídas de modo particular por impulso do Frei Pedro, na altura. Então é nessa altura que estás a falar, já há muitos anos atrás. Pois, já. Pronto, ok, sim senhor.
sei lá. É porque quem não sabe pode pensar que é agora desta vez, que ele está cá há 9 anos, 10 anos. Tá. Pronto. Outra vez. Não, era o Padre Pedro. Sim, senhora. Tínhamos muitas crianças, depois eu lembro-me de dar catequese, eram muitas crianças. E davas catequese onde? No Val da Moreira ou na Rocha Banheira? Não, no Val da Moreira. Ok, certo. E depois, continuaste sempre depois dessa altura ou saíste? Depois na altura... Não, eu depois houve uma altura que saí. Saí porque eu não sei, não, acho que não ensinar às crianças o quê? Metia-me aquilo confusão, né? Ensinar às crianças o quê? As coisas básicas, não é? Pronto, mas eu nem sabia para mim. Quanto mais para as crianças. Exatamente, eu não sabia nada do que sei hoje, não é? Pronto. E mesmo assim, aquilo, eu não sei, porque é engraçado, porque eu lembro-me de não frequentar a igreja, mas ter muita curiosidade. Sobre as coisas da fé? Ok. Ter muita curiosidade. Como é que é isto? Mas ninguém me explicava, não é? Pronto, ninguém me explicava. E depois, quando é que voltaste a entrar? Assim, mais ativamente? Entretanto, é verdade, a Tita... Sim. Não, foram lá uns catequistas... Lá onde? Do caminho neocatecumenal. E lá aonde? Lá na Val da Moreira? Na Val da Moreira. Ok, sim. E na Baixa da Banheira também. E então a Tita convidou-me. Não, ela foi à primeira catequese, não é? Ela foi e então veio ter comigo e disse: "Ó Luísita, anda, não queres ir ver? Aquilo é uma linguagem diferente. É uma linguagem diferente. Opa, é mesmo bom. Eu acho que aquilo deve ser muito bom." Pronto, e eu comecei a ir. Era na Baixa da Banheira. Ainda me lembro com o Frei... Américo. Era com o Frei Américo. E foi quando lá nascem as primeiras comunidades na Baixa da Banheira? Sim, na Baixa da Banheira. Foi nessa altura. E tu entraste aí? Sim, entrei aí. Então, tu entraste na igreja de forma ativa novamente através do caminho neocatecumenal? Sim. Ok. Depois caminhaste lá na Baixa da Banheira ou não? Um tempo. E depois voltaste a sair? Depois veio um novo sacerdote, um novo frei, que eu agora já nem sei, já não me lembro. Sim. Que não quis, caminhou. Não quis caminhar, e assim não pode ser, né? O caminho tem que ser com o frei, com o padre. Por causa da Eucaristia, não é? Sim. De modo particular, por causa do tripé, o tripé tem a Eucaristia. Ok. Muito bem. E depois, quando eles saíram de lá, o que é que te aconteceu a ti? Quando as comunidades se dissolveram na Baixa Banheira, foram para Santo André. Juntaram-se com as de Santo André. Sim. Pronto. E tu fostes para lá também ou não? Fui. Eu fui de paraquedas. Cheguei lá assim de paraquedas numa comunidade. Eu disse assim, pensei, vou telefonar ao João e à... A Helena Brásio? Não. Ao João e à Matilde. Sim. Os pais da Nádia. E vou-lhes pedir se eu posso ir com eles. E eles disseram, podes. Então fui logo. Cheguei lá e pronto, e fiquei naquela comunidade. Logo na deles? Logo. Ok. Ali. Aceitaram-me logo. Sim. E depois continuaste a caminhar ou saíste? Continuei, e depois deixei, depois continuei, depois deixei. Foi assim. Isto é em Santo André? Ok. Então, depois, quando deixastes, como é que voltaste a entrar para a igreja? Foi através do caminho neocatecumenal? Foste para Santo André? Foste logo para a Baixa da Banheira? Foste para Val da Moreira? Como é que foi? Não, eu fui
para a Baixa da Banheira. Não, para o Val da Amoreira. Continuei a ir lá à missa. Sim. Dei catequese também. Às crianças. Às crianças. E dei catequese com a Filipa. Com a Filipa eu gostava de Dar catequese. A Filipa conseguia, não sei como, pela graça de Deus, acho eu, que ela chegava às crianças, quer dizer, levava Jesus mesmo às crianças, com sei lá, com algumas histórias, com as vidas deles. Eu gostei muito da catequese com a Filipa. Ok. E quando é que voltaste e agora, neste momento, onde é que tu te encontras? Neste momento, estou no caminho, outra vez. Aonde? Em Santo André? Em Santo André. Sim. Certo. Estou a caminhar lá e estou também, tenho ido a catequese de adultos. Em Santo André? Catequese de adultos em Santo André. Ok. E como é que vieste parar aqui à missão? Explica-me. A missão. Como é que tu vieste aqui parar? Foi numa das catequeses. Dos adultos em Santo André? Sim. Ok. Fostes convidada? Fui convidada. E fostes convidada para quê, exatamente? Para vir fazer missão aqui. Na Barra Cheia? Na Barra Cheia. Ok. E o que é que entendeste por vir fazer missão? Eu não sabia muito bem para o que vinha. Não? Não. Não sabia, né? Nunca pensei que missão quer assim, fazer isto. E o que é isto? Fazer, sei lá, levar de uma forma que eu nunca tinha visto, levar Jesus aos outros. Levar Jesus aos outros, que estão afastados, que não conhecem. Então fizemos muita coisa. É verdade, fizemos muita coisa e pronto, eu acho que... E quando tu chegaste aqui à missão, quando vieste aqui no primeiro dia à missão, aqui à Barra Cheia, à capela e à casa de missão ao lado, quando tu viste aquilo, o que é que te passou pela cabeça? Eu nem sei muito bem. Porque o catequista convidou-me e eu fui. Pronto. O catequista convidou-me e eu disse que sim e vim. Pronto. Mas o meu catequista a cabeça dele está sempre... Parece que o Espírito Santo... Não, deve ser, né? O Espírito Santo está sempre a trabalhar nele. Sempre. Porque ele tem tantas ideias, umas melhores que as outras. Pronto, que... Diz-me lá algumas dessas ideias. Conta-nos lá o que é que, por exemplo, neste momento, o que é que vocês estão a fazer na missão. Porque já tive aqui outros irmãos que nos explicaram que era a missão, que de manhã quando chegavam, tinham as laudes todos os dias, sim. já nos explicaram isso, já tiveram vigílias à noite, de oração ao Santíssimo, também já soube que fizeram agora a vigília de Pentecostes, também soube que fizeram o CEDER. Tu fizeste o CEDER também? Consegues-me descrever o que é o CEDER? História do povo hebreu, acho eu. É Páscoa do povo hebreu. A Páscoa do povo hebreu, sim. Mas com os pormenores todos, que eu fazia ideia. Eu já tinha ouvido falar em CEDER, já, porque acho que uns irmãos lá da Baixa da Banheira, não sei como é um grupo que há... Que é a OFS, a Ordem Franciscana Secular.
Eles já fizeram, eu sei que eles fazem Sim, CDR. todos os anos, sim. Sim, portanto, mas eu não sabia muito bem o que era, não é? Sim. Também nunca fui. Não tão detalhado, é um bocadinho mais adaptado, mas fazem-no. Pronto, mas fazem-no. Mas assim, desta maneira, como eu a vi... O que é que mais te marcou no CDR? Eu acho que marcou tudo. Um dos gestos que tenha para ti sido mais marcante? A ti lavaram-te os pés no CDR? Pois. A ti lavaram-te E bem lavados. Lavaram-te os pés a ti no CDR? Sim, no catequista. O que é a experiência de te lavarem-te os pés? Sei lá, mas eu acho que é... Opa, é fazer... agora não te consigo explicar. Eu sei. Tu sabes, mas não consegues explicar. Não, perco-me. Mas eu acho que tem a ver com a humildade e o amor uns dos outros. E aquele que nos ensina, o nosso catequista que nos ensina tudo, fazer aquela experiência. É incrível, Tu, aqui na missão... eu acho... Aqui na missão, tu sentirias, se tivesse que explicar, pôr isto nestes termos, diz-me lá, como é que tu identificarias melhor? Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós temos irmãos da missão que são mais fáceis, que a gente faz uma pergunta e a gente deixa de dizer uma frase e eles nunca mais se calam. Há outros que temos que ajudar a formularem um pensamento, não é? Pronto. E a Luisita, o que é que acontece? Ela sabe exatamente o que quer dizer, mas depois perde-se, então tem que lhe ajudar a formular chegar a um objetivo. Pronto. E é o que estou a fazer com ela. Não estou a interrompê-la, estou a ajudá-la a chegar a um objetivo. Pronto. Mas é para quem está deste lado também perceba porque é que estou-te a fazer tantas perguntas. Okay? Tu sentes que é mais uma questão de ensino, de aprendizagem de algo, ou uma questão de discipular alguém? É mais uma questão de fazer discípulos ou uma questão de fazer alunos? A missão? Sim. Eu acho que é discípulos. Discípulo. Qual é a diferença entre um discípulo e um aluno? Para ti? Um aluno, eu acho que o aluno aprende muito. Mas é íntimo do professor? Não. E discipular? Pois. Discipular é diferente. Ficamos mais irmãos, mais ligados, mais íntimos. Eu costumo dizer que eu acho que é uma imagem bonita para se mostrar o que é um irmão. Irmão é quando tu vais à casa de alguém e não precisas de perguntar se podes abrir o frigorífico. Exatamente. A partir do momento que entraste na casa de outro, abres o frigorífico e não tens que lhe perguntar nada, podes-te considerar irmão desta pessoa. É quando as vidas estão de tal forma entroncadas umas nas outras que há esta liberdade. Eu estou em minha casa, eu sinto-me em casa. A casa deste é minha. É a minha casa, estou em casa, estou num ambiente familiar. Exato, é isso. Eu lembro-me de ir à casa de um amigo. Sim. Ou vir à casa de um amigo almoçar e eu não fazia isso. Não fazia, nem pensar. Agora já faço na maior. Há um amigo, irmão. Acho que há
há um desenvolvimento, as relações tornam-se mais maduras. A missão ajuda a amadurecer a relação, torna a relação para além daquilo que é humano, que são pessoas que não se conhecem de lado nenhum, completamente diferentes. Vês aqui alguém ao teu lado igual a ti? Com as tuas características, com as tuas personalidades, vês algum dos irmãos igual a ti? Não. Não? Eu acho que não. E achas-te fácil de aturar? Eu? Sim. Não sei. E achas os outros irmãos fáceis de adorar? Acho que sim. É? São. São? Ok. São. Olha, Para mim, diz uma coisa, o que é que aqui tu que aqui aprendestes que neste desenvolvimento da missão que não tenhas aprendido em mais sítio nenhum? Não, o que é que fizeste, o que é que viste? Uma coisa que tenhas aprendido, que se tenha marcado, que nunca mais vais esquecer. eu acho que é mesmo esta intimidade com os irmãos, este amor, não é? Mas queres uma coisa assim mais concreta? Sim. Ir andar assim a evangelizar, mostrar aquilo, convidar aquilo, nunca tinha feito isto na vida e isto marcou-me. E depois, claro, depois fez já de outra maneira, né? Mas foi. E o CEDER, é claro. Ok. E tu já foste à catequese que está a ser feita aqui na Barra Cheia? Já uma vez foste a alguma das catequeses adultos que está a feita? Sim. Também já. Como é que a descreverias? É onde eu ouço a verdade. E a verdade liberta? A verdade, sim, a verdade liberta. De quê? Olha, liberta de estar agarrada a outros deuses, a ídolos. Tens de outros deuses? A gente só pode ser liberto quando tem outros deuses, não é? Senão não pode ser liberto. É, exato. Olha. Mas em... Olha, diz uma coisa, Luisita. Como é a relação com a oração para ti? Como é que tu a vives aqui na comunidade? Aqui nesta comunidade da missão? Como é que tu vês aqui isso? Como é que experimentas aqui a oração? Oração. É muito diferente do que aquilo que eu fazia. Quer dizer, eu já fazia oração no caminho, não é? Nas comunidades fazia uma oração. Fazia e fazes? E faço a oração com a Bíblia. Rezar a Bíblia. Sim. Também já fazia, né? Mas aqui aprendi também ainda mais. Né? Aprendi que não posso viver sem a oração. Mais ainda, não é? Porque, entretanto, deixava assim um bocado a oração, mas aqui aprendi. E é uma questão de número, de mais em número, em quantidade de horas, ou mais em intensidade? Mais intensidade, acho eu. Mais intensidade. E também demora. Eu, às vezes, eu já dei por mim estar em oração e estar, sei lá, pelo pai 1 hora. Não sei se é muito, para mim. Pronto, mas estar assim, né? Depois olhar para o relógio, quando acabo de fazer a oração, olhar para o relógio, quase 1 hora que eu estive aqui, graças a Deus. Olha, Luisita, e diz uma coisa, como é que foi a experiência de rezar durante a noite? É verdade que já se fez a vigília pascal, etc. Mas fora desse contexto, como é rezar durante a noite? Quando o nosso corpo, os nossos sentidos pedem sono, pedem dormir,
Como é rezar durante a noite? Eu rezar à noite, eu parece que muitas vezes que é um anjo da guarda que me acorda mesmo às 3 horas. Eu acordo às 3 horas, mas tenho que pedir para o anjo da guarda me acordar às 3 horas da manhã. É. E depois, pronto, e vou e levanto-me da cama e estou em oração, ali de joelhos. Mas não saio do quarto, né? Ali de joelhos, o Luís Fernando está a dormir, ele nem dá conta. Já de uma vez viu que eu estava de joelhos, depois chama-me maluca, mas pronto, sou maluca mesmo. É. Olha, e é bom, é muito bom. Luisita, e diz-me uma coisa, o que é que tu achas, olhando assim para a Barra Cheia, e não só, e mesmo outros, em contexto mesmo familiar, que tu possas estar-te a recordar, o que é que tu vês ser o maior problema que existe para a evangelização? Qual é? Na minha família? Mesmo na Barra Cheia, onde a gente está, qual é que tu hoje, olhando para a sociedade que nos rodeia, o que é que tu vês ser assim o maior problema para a evangelização? O maior obstáculo, qual é? Eu acho que é como chegar às pessoas. Não é? Porque as pessoas acho que não estão habituadas. Aqui é um sítio pequenino, não é? É um sítio pequenino, tem aquela capela que estava sempre fechada. E começamos, quando se começa a fazer as catequeses, quando rezamos as laudes, isto chama a atenção. E o maior problema, eu acho que era porque não havia quem que as ensinasse. E é muito importante. É importante haver quem nos ensine. Sim. Foi para mim, Okay. Acho que é para os outros também, porque as pessoas estão a chegar. Ok. E já vem muita gente à catequese. Sim, é verdade. Tu crês que hoje a Igreja pode dar como resposta, continuar a dar como resposta que aqui nesta paróquia não há aqui, mas há grupo não sei quê, há grupo bíblico, há grupo não sei do quê, as pessoas só não vêm porque não querem. Essa é a resposta ou temos que mudar a forma de ir atrás das pessoas? Temos que mudar. Isso não é resposta. E fazer um curso curso de catequese, não é? Sim. Também há assim. Eu fiz, mas não sei, acho que não. Eu queria, quer dizer, eu ouvia aquilo, toda a gente gostava muito, mas eu nunca gostei muito. E quando havia, já com o Frei Guedes, ele dizia, vamos ter um encontro com os catequistas todos e não sei o quê. Quer dizer, havia alturas que eu nem sequer ia, porque aquilo não me dizia nada. Não me dizia nada, não me ensinava nada de novo. Não me ensinava nada de novo. Já foi há muito tempo, mas foi. Metia-me impressão como é que as pessoas... quer dizer, não se ensinava Jesus Cristo. Ok. Percebes? Não deviam ir... eu pensava, devia ser outra coisa, não era aquilo, e depois juntarmos em grupinhos. E eu nunca concordava com as pessoas. Nunca concordava. E quando eu dizia alguma coisa, ficavam assim a olhar para mim. Sim. E eu era assim, não sei. Se calhar sou eu.
Mas pronto, eu não gostava muito de ir. Hoje, quando tu olhas para a igreja, para não só a igreja de templo físico, estou a falar a igreja, este edifício, este templo espiritual, esta coisa que... A igreja é a esposa do Cristo, a igreja é mãe, a igreja é mãe. A igreja falar na igreja é das coisas mais belas que existe, porque a igreja é cheia de beleza. A igreja é aquela prostituta que é revestida com as chagas do Cristo. Ela é lavada pelas chagas do Cristo. Isto torna algo impressionante, a igreja. Tu sentes que hoje... Como é que tu achas que os homens hoje, que o homem moderno, está a olhar para a igreja? Está a olhar assim? O que é que lhe está a ser apresentado? Por aquilo que tu ouves de fora, pelos teus familiares, os teus amigos, o teu círculo, os teus conhecidos. Quando falam da igreja, o que é que falam? Não sei muito bem. Que imagem é que eles têm na cabeça da igreja? É a imagem que tu tens? Não. Porquê é que ela é diferente? Aonde é que ela é diferente? Eu acho que vai sempre dar a mesma resposta. Qual é a resposta? Não se evangeliza, não, as pessoas ficam... Acho que quando ouço falar é da igreja, é porque gostaram muito da homilia. Gostaram muito da homilia. Depois, não sei, acho que se fala pouco sobre... As pessoas falam um pouco sobre a palavra, né, que é mais importante. Nós, de modo particular, os católicos, não é? Porque se nós falarmos das outras denominações, não é? Se nós falarmos de um evangélico, de um batista, de um protestante, pentecostal, mesmo que seja qualquer for a denominação, isso não existe. Quer dizer, é impossível falares com os protestantes, de modo aqueles mais envolvidos, não é? Os mesmos mais envolvidos, não é? Depois tem aqueles que estão, pronto, enfim, como nós estaremos dentro da nossa e os muçulmanos dentro deles, que não estão a fazer número, que nem fazem ideia o que é que estão ali a fazer, não é? Em lado nenhum. São as birutas que vão para um lado, vão para o outro e não sabem o que é que estão ali a fazer. Mas se tu tiveres como protestante ou evangélico empenhado, ele não te sabe falar sem ser através das Escrituras. Ele não te sabe falar. É impressionante. E eu tenho imensos amigos protestantes, evangélicos, batistas, pentecostais e não só. E de facto eles não sabem conversar-te senão através do prisma das Escrituras. Ou seja, as Escrituras não é uma coisa de domingo. É uma coisa da vida. Aquilo está tomado como um vocabulário. Só sabem de falar através daquele prisma. Não há outro prisma. E tu pensas, bom, como é que é possível esta pessoa, onde esta pessoa estiver, esta pessoa não precisa de levar a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Esta pessoa, cada vez que abre a boca, ela inteiramente ela está a ser a palavra de Deus. Pode ser umas folhas muito velhas, muito rabiscadas, umas folhas já com buracos, mas a verdade é esta. É que traz a honra de falar do nome de Deus. E entre nós católicos, eu sinto que isso não existe. Sim. E eu tenho amigos também que são evangélicos. Está lá, há uma igreja lá no Val da Amoreira. A Igreja Batista. Não é Batista. É Batista, a Igreja Batista. A Igreja Evangélica Batista. Sim. É da Aliança Evangélica, faz parte da Aliança Evangélica. Então tenho amigos, até bem amigos. Sim, eu também conheço e tenho essa mesma impressão. A imagem que tenho é exatamente a mesma. Ou seja, nós estamos a falar de pessoas diferentes que olham para as mesmas pessoas e conseguem reter a mesma impressão daquelas pessoas. Ou seja, isto é algo que é impactante. Há um sinal moral que é dado, há um sinal de vida que é dado. Não é? Às vezes dá uma sensação, por exemplo, que nós na igreja isso nos está a faltar. Pois está. Nós bem inovamos com PowerPoints e com programas posturais e etc. Mas eu não sei se quem está a falar tem alguma coisa para dizer. Ou se está para guiar alguma coisa que aprendeu em algum livro, ou decorou em algum livro, não sei bem de onde é que aprendeu aquilo, mas que não faz a mínima ideia do que está a dizer.
E às vezes dá-me essa sensação. Pode ser uma sensação errada e queira Deus que não esteja a julgar ninguém de forma errada, mas dá-me essa sensação. Pronto. Por último, queria-te fazer aqui algumas questões mais do teu íntimo, que era... o que é que tu menos gostas de fazer na missão? Menos gostas? Nós temos um irmão do sindicato dizem que é as rezas. Ele já me disse que não é nada as rezas, que estão a mentir ou levantar um falso testemunho, que ele gosta muito das rezas. Não é nada disso. E tu, Luísita, o que é que menos gostas de fazer? Não sei. Acho que gosto de fazer tudo. É? Sim. Ótimo, já sabemos Aquilo que disso. se fez, muito lá. Aquilo que se está a continuar a fazer. Sim, gosto. Gosto de estar com os irmãos. É? É muito importante para mim. Muito importante. Estar com os irmãos, eu creio que é um processo de cura, mesmo afetiva. Sim. Cura-nos afetivamente, cura-nos. É. Porque tira-nos É do nosso mundo, da nossa cosmovisão. Pois é, e eu sei muito bem disso. Faz-nos olhar para os outros, para outras experiências, para outras vidas, para outras realidades. Faz-nos perceber que aqui estamos todos pelo mesmo nome e que a nossa vida é... Já está, foi. É um instante. É um instante. E andamos aqui com tantas tretas que não é um instante. Não te sentes especial quando estás na missão? Eu sinto-me muito especial. Eu também. É mesmo, é verdade, estou a falar sério. Eu sinto-me, a imagem que eu às vezes tenho é... Eu às vezes sinto-me assim, como aquele fulano, lá assim, dos reis, que anda com a coroa do rei até que ela queira pôr na cabeça. Eu sinto que ando a agarrar a coroa do rei. Pois. Eu ando a agarrar a coroa do rei. Olha, eu levo a coroa do rei, estão a ver? Também não é minha, mas levo eu, não interessa, é como se fosse, vá. E ando eu ali com a coroa na mão. Eu sinto-me assim, sinto-me mesmo importante. Olha que parece só alguma coisa. Já vistes? Olha que ele deu uma coroa a mim para agarrar, não deu a outro. Porque o que nos foi dado, na realidade, é a maior riqueza que pode haver. Levar o nome de Cristo aos outros. Não há riqueza maior. Não existe. Eu teria o atrevimento para dizer isto. Mesmo a nossa vida enquanto seres humanos, homem, mulher, casamento, etc, etc, até isso é pequeno. É a nossa casa. É a nossa vidinha. É o nosso ciclo. E acaba ali. Quando tu abres a tua vida ao outro, a tua vida começa a ampliar-se. Quando a tua vida já não é só tu, quando a minha vida é a Luísita, é a Irene, é a Iria, é a Margarida, é o Carlos, é o Zé, é o Bondoso, e quando começa a largar a Graziela e por aí fora, e vai, a Lourdes e não sei o quê, a tua vida toma uma amplitude que era impossível ela ter esta importância se não por causa de Cristo. Cristo aumenta. A gente aumentar a glória dele ilumina-nos. Ele é que é glorificado, mas nós somos iluminados por carregar a glória. Sim. Experimentas isso. Experimento. E escolhes sempre isso. E fico também muito grata a Deus e muito contente porque o Luís Fernando vai à Eucaristia. É verdade. Não é? É vai verdade. à missa. Sim, é verdade. É verdade, ele vai à missa. Sim. Eu já o vi na missa, Sim. na Baixa da Banheira. Sim. Sim, ele diz que não vai, não sei o quê. Pronto. Mas é capaz de lá ir um bocadinho. Aqui não, tem ficado do princípio ao fim. Sim, é capaz de lá ir um bocadinho. Eu olho para trás, às vezes olho para trás e vejo-o lá ao fundo. Ok. Sim. Mas não entra logo, só entra assim, devagarinho, lá fica ao fundo. É. Tu sentes, eu falo isto da minha experiência pessoal, a minha experiência pessoal. Eu sinto que com Jesus Cristo, quando eu lhe entreguei a minha família, quando eu lhe entreguei o meu casamento, lhe entreguei literalmente, ou seja, olha, eu vou consagrar o meu casamento ao teu serviço. É para ti. Quando eu lhe fiz isto, ele permitiu que outras 10 famílias se juntassem à consagração do meu, e o meu casamento tomou uma dimensão, uma importância que ele nunca na vida teria, senão por eu ter consagrado o meu casamento a ele.
E exatamente a mesma coisa com as minhas filhas. Quando consagro o que é meu a ele, só aumenta. Ele não tira nada. Quando lhe dás, ele não tira. Ele simplesmente aumenta. Dá-lhe a tua vida, ele aumenta. Dá-lhe o teu casamento, ele aumenta. Até as nossas vidas financeiras, dá-lhe, ele vai-te aumentar. Dá. Não discutas. Não sejas medíocre a dar. Dá. Não sejas medíocre. Se dás a tua vida, não dês o tempo livre. Dá o melhor tempo que tens. Não é o livre, é o melhor tempo. E isso, eu creio que isso é muito importante para mim, essa experiência que faço. Pelo menos convosco, esta experiência que eu tenho feito. O que é que tu sentes em relação a isso? Aqui? Sim. Então, mas isso eu vejo. Da tua Na vida? minha vida. Sim. Eu ainda preciso De lhe dar? de lhe dar muito mais. Muito mais. Preciso de lhe dar muito mais tempo. Porque estou a dar tempo, Sim. às vezes estou-lhe a dar tempo Sim. e quando depois não começo a ficar assim para trás, a não dar tanto tempo aos bocadinhos, é isso que acontece. Sentes isso? É. Estás a contar o tempo para o Senhor. Não é? Às vezes há a sensação quando é os ofertórios na igreja, quando a gente vê as pessoas a escolher as moedas da carteira, tem uma de 2, uma de 50, uma de 20 e 3 de 10. Deixa-me cá apanhar as 3 de 10 cêntimos para dar as 3 de 10 cêntimos. Nós estamos a dar o tempo mais baixo, mais medíocre. É o que sobrou. Vá, agora tenho aqui este tempo livre, eu vou dedicar este tempo livre a ti, Senhor. Vá, é o tempo livre. Não é o melhor, não é o útil, é o livre. Não é o útil, é o que sobrou. O que sobrou é para ti, o útil é para mim. É tipo como se fosse ATL, não é? Às vezes tenho essa sensação que podemos cair nesse perigo de andar a regatear com Deus tostões. É mesmo. Quando Deus dá-nos a vida, nós regateamos tostões. Que é uma coisa que me impressiona. Deu-te a vida. Já te deu 60 e tal anos, deu-te 50, deu-te 80, não interessa. E o que é que tu lhe dás? 3 horas agora, 5 horas agora. Mas ele deu-te uma vida inteira, tu só lhe dás isso. É verdade. Eu acho que isso depois vai interferir na nossa Eucaristia. Os motivos para dar graças não existem. Não há motivos para dar graças. Pois, não tens. Não há. Sim, é isso. Vou dar graças de quê? Eu também já vivi isso. Eu vou dar graças de quê? Exato. Não é? Ok. Tal e qual. Quando pensas em Jesus, o que é que pensas? Numa palavra. Uma. Amor. Amor. E no Pai? No Pai. Quando pensas nele? Amor. Também. E no Espírito? Também. Eu acho que é. Deus é amor. Sim, Deus é amor mesmo. E tu já provaste disso? Ai, já. Ok. Quando pensas na Virgem Maria? Ai, sabes que eu não... Em relação à Virgem Maria, era aquela coisinha no coração. Beatice. Barroca. Era. Sim. Era. E agora já não, né? Maria, uma miúda, não é? Uma mulher forte mesmo, que foi para o pé do filho, de pé, ali de pé, junto ao seu filho, e aceitando. Oh, mãe. Maria. Maria, mulher, é a mulher. É a mulher. É a mulher. Eu acredito muito nisto. E sei agora. Sei.
É mais serva ou mais rainha? É serva. É? Ok. Olha, e diz-me uma coisa. E quando pensas, assim, uma palavra para descrever, quando pensas na igreja? Uma palavra. Igreja é igual a? Mãe. Igreja é mãe. Sentes-te filha da igreja? Ok. Sim, sinto mesmo filha da igreja. Sei que sou mesmo filha da igreja e que isso é que me faz feliz. E se pensasses no Papa Francisco, como é que o descreverias? Acho que é um homem muito corajoso Sim. e que diz as verdades, né? E pronto, se uma pessoa o escutar ou ler, só quem não percebe, né? Porque há pessoas que gostam muito do Papa Francisco porque acham que ele é muito bonzinho, não é? Mas não leem nem ouvem aquilo que ele diz? Não, Ok. não ouvem. Ok. E se tivéssemos que falar na Luisita? Eu? Como é que a Em mim? descrevias, a Luisita? Olha, uma serva Uma serva. que às vezes não tem nada para dar. O pecado mora ao lado. Um bocado demora ao lado, né? Mora. E ele quando afasta-me de Deus, morro. Mas morres porque tu não queres voltar ou porque achas que ele não te quer receber? Não, porque eu não quero voltar, ele quer sempre. Sim. Acho eu. É? Sim. Deus tapa o nariz quando chega só perto de ti que tu estás cheio de pecados? Não. Não. Deus não tem nojo de nós? Não tenho. Não? Não tenho. Ok. Então somos filhos dele? Não tem nojo? Não. Ok. Bom, Luisita, olha, foi um gosto imenso. Eu espero que tenha servido. Já sei. Desculpa, esqueci-me. 2 momentos, desde que estamos na missão, 2 acontecimentos que tu tenhas feito, acontecimentos ou momentos que mais tenhas gostado. 2. Eu não disse? Não. Aquilo foi onde tenhas aprendido mais. 2 momentos. Podem ser os mesmos, eu não sei. Tu é que sabes. O que é que mais gostaste de fazer aqui na missão? Eu acho que foram os mesmos. O CD? E? Preparar o CDR, que eu não percebia nada. Fazer os tijolos. E gostaste de fazer o CD para os seminaristas? Então não tiveste? Ai, tão bonito. Foi tão bom. Os seminaristas acho que nunca tinham vivido isto, segundo eles disseram. Sim. Não sabiam assim tanto como não sabiam isto. Já tinham ouvido falar, já tinham estudado, mas participado Sim, e viver não. a experiência Sim. é completamente diferente. Sim, também. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é estudar, outra coisa é viver uma experiência concreta. E isso nunca tinham vivido esta experiência. Sim. Certo. E a outra foi? O CDR e? Então já não disse. Não, disseste só o CDR. Ou é os 2 CDRs? Sim, também, pronto, um e outro. É? É, mais o quê? Olha, o que eu gosto, o que eu gostei... tem que ser uma coisa só, né? Sim. Não, Diz lá o que é que tu ias dizer. O que é que tu gostaste? eu gosto deste amor, percebe? Com os irmãos. Sim.
É um acontecimento que não é uma vez só, é um acontecimento que é sempre. Sempre. É maravilhoso isto. Ok. Está bem. Sim, senhora Luisita, queres convidar alguém? Como é que tu convidavas alguém para vir à missão? Ou para vir às catequeses, ou para vir ao coro? Uma vez nós agora começamos a ter muitas atividades. É verdade. A desenvolver uma série de... E o coro. O coro. Gostaste de vir ao coro? Gostei. E tu cantas muito bem, não é? A Esa canta lá melhor. Oh, Não eras? É, a tua voz era a que mais destacou dali do coro. está bem. Como é que convidarias alguém? Para vir às catequeses. Porquê é que as pessoas tinham que vir à catequese? Para aprenderem aquilo, para viverem e aprenderem e viverem aquilo que o catequista nos ensina. É muito bom, muito bom. E eu pedia mesmo às pessoas, aos meus amigos lá porque é uma catequese contínua. Não é só preparar Não, para sacramentos. para os sacramentos. É uma catequese para adultos contínua. E acho que isso é bom. Aprende-se muito. É. E o nosso catequista é espetacular. Ok. Tá bom. E a que dias é que é? Que dias é que é? Olha, hoje... Não é quarta. Hoje é em Santo André. Hoje é às quartas em Santo André. Sim, às 9 horas. E às sextas, aqui na Capela da Barra Cheia. E o coro a que dia que é? Já me esqueci. Quintas-feiras. É muita coisa, eu esqueço-me. Quintas-feiras, às 21 horas também. Às 21 horas. Venham para chamar mais pessoas, para as pessoas verem que ali se passa uma coisa boa. Onde se reza, onde se canta, onde se trabalha. Venham também para cantar. Queres fazer alguma pergunta? A ti? Sim. Não. Ok. Muito bem. Foi um gosto, Luisita. Obrigado. Nada. Até à próxima. Obrigada eu. Espero que te sigam também nos teus vídeos do TikTok. Obrigado. Até à próxima.